Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para a gente entender melhor o conteúdo de hoje, vamos dividir o tema em 3 blocos. No primeiro bloco, a ideia é conversar sobre a importância da jurisprudência penal dos tribunais superiores e como ela influencia diretamente os concursos. Você já percebeu que algumas questões em prova parecem copiar literalmente decisões recentes do STF ou do STJ? Isso não é coincidência. Os tribunais superiores, como o STF e o STJ, consolidam interpretações de leis e mostram exatamente como certos crimes e penas devem ser aplicados. E é justamente isso que as bancas usam para elaborar as questões. Vamos pensar em um exemplo bem cotidiano. Suponha que você esteja estudando sobre o crime de furto. A lei já define o que é furto, mas uma decisão recente do STF pode detalhar situações específicas, como quando o furto envolve pessoas vulneráveis ou quando tem características mais graves. Esse tipo de decisão se torna uma referência. E sabe o que isso significa? Que a questão da prova pode cobrar exatamente esse ponto, pedindo para você conhecer a interpretação mais atual e prática da lei, e não apenas o texto em si. Outro ponto importante é que o STJ, nos recursos especiais, estabelece como a lei penal deve ser aplicada em casos que se repetem com frequência. Ou seja, além do conteúdo da lei, você precisa estar atento às decisões consolidadas, aquelas que os tribunais definem como entendimento majoritário. Isso inclui súmulas e jurisprudência dominante, que indicam como os tribunais estão decidindo em geral. Para quem está se preparando para concurso, isso muda bastante a forma de estudar. Não basta decorar o Código Penal ou o Código de Processo Penal. É preciso acompanhar julgamentos recentes, especialmente aqueles que tiveram repercussão geral ou consolidaram entendimentos importantes. Por exemplo, questões sobre prisão preventiva ou execução de penas geralmente se baseiam em decisões do STF que mostram quando a prisão pode ou não ser decretada e quais são os direitos do réu no processo. Então, no próximo bloco, vamos ver como organizar o estudo da jurisprudência de forma prática, selecionando os julgados mais importantes sem se perder em excesso de informação. Você vai ver que dá para estudar de forma estratégica e ainda garantir que está atualizado com os tribunais superiores. No bloco 2, concurseiro, a gente vai conversar sobre como organizar o estudo da jurisprudência de forma prática e estratégica. Já pensou em tentar estudar tudo de uma vez e acabar se perdendo no meio de tanto julgamento? Pois é, acontece com muita gente e por isso precisamos ter um método. O primeiro ponto é: nem todas as decisões valem a mesma atenção. É importante focar nas decisões mais relevantes, aquelas que têm repercussão geral ou que consolidaram o entendimento dos tribunais. Por exemplo, se o STF decide sobre a possibilidade de progressão de regime para condenados por crimes hediondos, isso se torna um ponto central para concursos, porque mostra exatamente qual é o entendimento atual. Agora me diz, você conseguiria lembrar de tudo se tentasse ler todas as decisões que saem diariamente? Provavelmente não, não é mesmo? Por isso, o ideal é selecionar, resumir e organizar. Uma boa prática é criar um quadro ou uma tabela com o assunto, a decisão do tribunal, o fundamento e, claro, o impacto que isso tem para os concursos. Assim, quando você for revisar, não perde tempo e consegue identificar rapidamente o que é cobrado com mais frequência. Outro ponto importante é fazer a conexão com o Código Penal e o Código de Processo Penal. Ou seja, quando você lê uma decisão sobre prisão preventiva, tente relacionar com o artigo correspondente da lei. Isso ajuda a fixar e também a entender como a jurisprudência complementa o texto legal. Um exemplo do dia a dia. Imagine que você está estudando sobre legítima defesa. Uma decisão recente do STJ pode detalhar quando a reação é proporcional e quando não é, e isso vai direto para a prática da prova. E não se esqueça das súmulas e dos enunciados das jornadas de direito penal.
Eles funcionam como um atalho, resumem o entendimento consolidado de forma clara e objetiva. Consultar esses resumos permite que você tenha uma visão panorâmica do que os tribunais superiores estão decidindo, sem se perder em excesso de detalhes. No próximo bloco, a gente vai trazer exemplos de decisões recentes, algumas que já foram aplicadas em concursos, e mostrar como você pode usar isso no dia a dia de estudo para fixar o conhecimento e se preparar de forma eficiente. No bloco 3, concurseiro, vamos trazer exemplos práticos de decisões recentes que já caíram em concursos e mostrar como você pode usar isso no seu estudo do dia a dia. Assim fica muito mais fácil entender a aplicação da jurisprudência. Por exemplo, pensa comigo, prisão preventiva. O STF já decidiu que ela só pode ser decretada quando há necessidade real, como garantir a ordem pública ou o andamento do processo. Ou seja, não é qualquer situação grave que justifica a prisão. Você já tinha pensado nisso antes? Muitas pessoas estudam só a lei e acham que a prisão preventiva é automática, mas a jurisprudência mostra que não é bem assim. Outro exemplo interessante é sobre progressão de regime em casos de crimes hediondos. O STJ consolidou que, mesmo nesses casos, a progressão é possível quando o condenado cumpre parte da pena com bom comportamento. Isso já apareceu em questões de concurso e mostra como entender a aplicação prática das decisões é fundamental para se dar bem nas provas. E quando falamos de legítima defesa, uma decisão recente esclareceu que a reação precisa ser proporcional à ameaça. Então, mesmo que a lei fale sobre legítima defesa, a interpretação dos tribunais define exatamente os limites do que é aceitável. E sabe por que isso é tão importante para você? Porque as questões de concurso muitas vezes cobram justamente esses detalhes, que só aparecem na jurisprudência, e é isso que pode diferenciar quem acerta ou erra a questão. Mas e como colocar isso em prática nos seus estudos? Primeiro, selecione os julgados mais relevantes. Depois, relacione cada decisão com o artigo correspondente da lei. E, por fim, faça um resumo ou fichamento, de modo que você possa revisar rapidamente. Assim, quando a questão aparecer na prova, você vai se lembrar da decisão do tribunal, do fundamento e do impacto direto na aplicação da lei. E com isso, aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo! Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.